Vamos lá. Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Namoro Inteligente. Estou muito grata pela presença de vocês. E para iniciar, nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida quero pedir para a Amanda fazer a primeira oração. Anderson, por favor. Nós nos conhecemos pouco tempo atrás, buscando e vivendo sonhos iguais. Nos altos e baixos podemos crescer, é nessas que a vida nos faz conhecer. Amigos que tornam nossa fé maior, sorrindo ou chorando, não nos deixam sós. Ventos não vão nos derrubar, brigas não vão nos afastar. Se alguém cair, vou ajudar, mas nada vai nos separar. Somos um por todos nessa multidão de jovens, de filhos, de amigos, de irmãos. Um dia teremos que dizer adeus, mas ficam os momentos que são meus e seus. Amigos que querem pra nós o melhor, partindo ou chegando, não nos deixam sós. Ventos não vão nos derrubar, brigas não vão nos afastar. Quem se perder vamos buscar e nada vai nos separar. Valores eternos nos unem, forças precisamos ter. Sejamos poucos ou muitos, juntos crescer. Ventos não vão nos derrubar, brigas não vão nos afastar. Nossa amizade vou guardar, de você sempre vou lembrar. Ventos não vão nos derrubar, brigas não vão nos afastar. Nossa amizade vou guardar, de você sempre vou lembrar. Ventos não vão nos derrubar, brigas não vão nos afastar. Nossa amizade vou guardar, de você sempre vou lembrar. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada. Eu gosto muito desta canção. Ela nos traz uma mensagem bem importante e uma mensagem que tem a ver com o tema da nossa aula hoje. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para iniciarmos essa conversa. Gostaria que vocês pudessem comigo nesse momento e faz bem pessoal. E nós vamos falar sobre os relacionamentos, as relações, como elas se constroem, tendo esse discurso do Susan Habilitano, que após vários ajudam a entender fundamentais da construção dos relacionamentos. Então, Nossa, Lei, oi.
desculpa lhe interromper, eu não sei se é só para mim, mas o áudio está falhando, tá dando uma picotada assim. Não sei se é só para Para mim, mim para você também. está normal? Não. Não. É, irmão. E eu sei se é, ou se é ou interromper o compartilhamento aqui, tá? Rapidinho. E agora, ficou melhor? Parece melhor para vocês ou continua ainda Tá. falhando? Não tá falhando agora. Melhor? Não está Melhorou. falhando? Tá. Ah, tá, ótimo. Mas melhorou o suficiente para a gente continuar? Sim, para que todos possam me entender bem? Ok. É importante que vocês me entendam e que a gente tenha uma boa comunicação, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muito bem. A gente vê que já estamos já quase no final. Pronto, eu voltei. Então, eu estava falando para vocês, nós vamos conversar hoje sobre um discurso da Susan W. Tanner, na época ela era presidente das moças, e ela trouxe vários pontos muito importantes na construção das relações. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre essas construções. E eu acho que hoje uma das grandes preocupações é que as nossas relações se tornem relações boas e sólidas e duradouras, principalmente as relações familiares, porque na nossa crença, nós acreditamos que as famílias elas podem ser eternas, mediante os convênios que nós fazemos no templo e a nossa fidelidade a esses convênios. Então, nós acreditamos que as famílias são eternas. Então, há uma grande preocupação que essas relações se tornem cada vez mais saudáveis. E aí nós vamos discutir alguns pontos da construção dessas relações saudáveis, duradouras e eternas, através da visão que a Susan trouxe para a gente. E o discurso dela é intitulado Tornar o Namoro um Cruzeiro Tranquilo, que é o que todos nós queremos, né? Então, vamos lá. Ela disse que ela gostaria de compartilhar algumas perspectivas do Evangelho sobre 3 palavras importantes que constroem as relações. Ela vai falar sobre amizade, namoro e relacionamentos físicos. Então, deixa eu só... Muito bem. Tá, eu estava atrapalhando aqui, não estava conseguindo chegar. Então, a primeira é a amizade, que é um princípio do Evangelho, é necessário para o nosso bem-estar emocional e espiritual. E a segunda, que nós vamos falar, é o alicerce sobre o qual deve ser edificado o namoro e o casamento, e que perdão, desculpa, falhou aqui para mim, que deve ser edificado o namoro e o casamento, tá bom? E por fim, nós vamos falar desse relacionamento físico. Antes do casamento, pode transformar a edificação de um forte alicerce de amizade, mas depois do casamento pode realçar essa amizade. Então, nós vamos entender a relação desses 3 aspectos que ela traz para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero ouvir de vocês. O que faz vocês felizes? O que os faz, deixa eu ter mudado aqui essa colocação, né? Então, o que faz vocês felizes? Eu gostaria de ouvir. Assim, uma palavra, algo, o que faz você feliz? Uhum. É muito geral. Eu pensei em muitas Mas coisas. quando tu pensa, assim, alguma coisa que te faz feliz? Açaí. Foi a primeira coisa Sair, que veio na minha cabeça. sair Sim. te faz feliz. Isso é legal, Não, né? açaí, açaí. Ah, açaí. Oh, entendi. Foi a primeira coisa. O açaí faz Mas, muita gente feliz, né? mas se formos relacionar com o tema da aula,
o que me faz feliz Uhum. em esse relacionamento seria conversar. Eu gosto de conversar. Conversar. Muito obrigada. Alguém mais quer compartilhar o que faz feliz? Pode ser o açaí também, tá? Vamos lá. E o que vocês gostam de fazer no tempo livre? Ficar sem fazer nada, né? Deixa eu ver aqui o chat. Alguém falou alguma coisa. A Yasmin sair, assistir filme, disse o Derson. Muito bem. E o interessante é que essas coisas todas, elas estão relacionadas ao primeiro tópico, né? E aí eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Por que os jovens não vêm às atividades? Por que vocês acham que às vezes os jovens deixam de vir às atividades? Hum? O que vocês acham? Porque não querem estar sozinhos. Eu já não fui, às vezes, porque eu não queria estar sozinha. Meus amigos não iam, meus amigos não estavam. E, enfim, por isso. Aqui o Derson colocou que é preguiça, a Yasmin falta de interesse, não sabem socializar. Tudo isso, todas essas questões, elas estão correlacionadas, né? E aí eu pergunto para vocês, para a gente fechar, por que os jovens ficam menos ativos? O que vocês acham que leva um jovem, ou olhando para vocês mesmos, que deixaria vocês menos ativos? O Derson falou falta de amigos. Todas as respostas de vocês, até mesmo tomar um bom açaí, né? Quando você toma assim com amigos, com a família, com um grupo de pessoas que também ama açaí, aquele momento do tomar açaí se torna mais prazeroso, porque você está compartilhando ele com alguém. Então, todas as respostas de vocês, de alguma maneira, elas são relacionadas a você ter alguém, a você ter amigos, né? Então, as pessoas, elas deixam de fazer as coisas por não socializarem, por não terem amigos, por não se sentirem bem aceitos, né? A Yasmin está falando aqui no chat para dizer assim, porque deixam de fortalecer a fé não é fortalecida só no domingo, mas todos os dias e em todas as atividades da igreja. Isso é verdade. E às vezes, por a gente se sentir sozinho, a gente não quer estar na capela. Eu vou fazer o que lá se eu não me sinto bem-vindo, se eu não me sinto aceito? Então, se a gente parar para analisar as respostas dessas perguntas, o que te faz feliz? Amigos me faz feliz. Estar envolvido em boas atividades, em boas conversas, me fazem feliz. Então, tudo que de alguma maneira nos faz feliz, tudo que de alguma maneira a gente gosta de fazer nos tempos livres, está relacionado a pessoas. E a mesma coisa quando o jovem deixa de ir às atividades, ou quando ele fica menos ativo e deixa de frequentar a igreja, também está relacionado a pessoas. Algumas vezes, ao longo desses quase 30 anos que eu sou membro da igreja, eu ouvi diversas pessoas falarem que deixaram de ir para a igreja porque não tinham amigos, porque não se sentiam aceitas, ou porque aconteceu algo relacionado a relações. Então, a amizade, ela é muito importante, que é justamente, deixa eu botar aqui, o primeiro tópico que ela traz para a gente no discurso dela, que ela fala sobre amizade. Então, qual a importância da amizade para vocês? Como traz bênçãos à sua vida? Eu gostaria de ouvir pelo menos um ou dois de vocês. Pudessem abrir o seu áudio e falar. Qual a importância da amizade para vocês? Vocês não têm melhores amigos? Aquela pessoa que você gosta de estar muito e de dividir momentos? Eu posso perguntar, então, não é?
Não se Yasmin, você preocupe gostaria que de ninguém vai responder? perguntar o Oh, nome, não. Né, irmã? não, da pessoa não. Eles Claro estão que com não. medo. Eles estão com medo de falar assim, eu tenho, e perguntar quem é. De maneira nenhuma. Nada a ver, nada a ver. Bom, é, os bons amigos que eu tenho, porque eu já tive amizades ruins, mas os meus bons amigos hoje, eles têm me ajudado a ter esperança, a ter forças também para seguir, a saber que eu posso trabalhar hoje para que no futuro eu possa estar melhor, possa ter algo melhor na minha vida. Então, meus amigos têm me abençoado muito para poder estar no Instituto, por mais que eu particularmente gosto muito do Instituto. Mas eles me incentivam a estar lá, a estar nas atividades, a me sentir bem, a me sentir incluída e quando eu preciso de ajuda, de certa forma, eles estão ali. E algo que eu pude entender sobre amizade, nesses últimos meses, eu passei por algumas fases em que eu estava revoltada com todo mundo, não queria falar com ninguém, e em outros momentos eu já falava normal, estava meio louca. E eu tinha um pensamento de que meus amigos, eles tinham que estar ali para mim sempre, sempre que eu precisasse. E só que eu fui entendendo que, claro, cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus desafios, os seus momentos. E só que o Senhor, ele acaba enviando cada amigo no momento específico. Tem específico uma coisa que eu estou passando e não todos os meus amigos vão estar ali para me ajudar naquele momento, porque eles também têm essas dificuldades. Mas vai ter um que vai ser a bênção de Deus para poder me dar esperança, para poder me ajudar. Em outro momento vai ser um outro amigo, em outro momento vai ser um outro Uhum. amigo. Então, eu pude aprender muito isso, né? Os amigos, eles realmente são uma bênção, isso de... É bom valorizar essas boas amizades. Eu estou buscando fazer isso agora, depois de ter deixado eles por um tempo. Obrigada, Lê. O Derson fala que ajuda nas dificuldades e necessidades. Então, a fala de vocês me mostra que os amigos, eles são importantes para as nossas vidas, né? Para a vida de vocês, em especial, que falaram. E eles trazem bênçãos de conforto, eles ajudam, eles trazem esperança, eles aumentam a fé, mas o contrário disso também é verdadeiro. E por isso é importante a gente tomar muito cuidado com aqueles que escolhemos para se tornarem os nossos amigos, porque eles têm uma importância muito grande, eles exercem uma influência muito grande na vida da gente. E se eles não compactuarem da mesma fé e dos mesmos princípios, ao invés de se tornarem bênção, eles podem ser pedras de tropeço, né? Então, por conta disso, os profetas, dessa importância, os profetas eles ensinam que a amizade é uma parte essencial para nós guardarmos os nossos convênios. Deixa eu botar aqui assim. Tem um negocinho aqui que fica aparecendo na minha tela que me atrapalha. Então vamos lá. Nós podemos então olhar para o Salvador Jesus Cristo como o nosso maior exemplo de amizade. E pensando nisso, eu gostaria que vocês pudessem me citar algumas características de Jesus Cristo que mostram que ele é um bom amigo. Vocês podem me citar uma, duas, quantas vocês quiserem, né? No chat ou abrindo áudio, como vocês se sentirem mais confortáveis. Mas eu gostaria que vocês pensassem e me citassem aí algumas características que mostram que Jesus Cristo é um bom amigo. O Salvador era muito paciente com, Uhum. com seus amigos, com os que eram mais próximos dele, vamos dizer, os apóstolos. É, Pedro, eu gosto muito de Pedro, e eu li um discurso uma vez sobre a evolução dele. Como no início ele fazia umas perguntas muito nada a ver, assim, para o Senhor. E claro, o Senhor às vezes falava assim, bem na cara dele, parecia bem duro, mas, mas ele era paciente com o progresso dele, sabe? Ele via o potencial de Pedro e claro, dos outros apóstolos também. Então, essa paciência dele era muito
interessante, muito importante. E obrigada. E o Deston também fala que ele não largou os amigos nunca. Sempre esteve com ele e ensinando cada um deles, né? A Yasmin está falando aqui no chat também que ele tem empatia com todos, escuta as suas aflições sem julgar. Então, são muitas as características que nós podemos citar do nosso Salvador Jesus Cristo que demonstram que ele era um bom amigo. Ele era paciente, ele era um bom ouvinte, ele ajudava as pessoas, ele servia as pessoas sem esperar que elas fizessem algo para ele. Ele estava sempre em busca do progresso do outro, o desenvolvimento do outro era importante e ele nunca se colocava acima do outro ou se colocava por ser melhor, achando que era melhor do que o outro. Então, muitas das características que Jesus Cristo tem de um bom amigo. E essas características, elas precisam ser apreciadas por cada um de nós e precisam ser desenvolvidas por nós também. Sem aquela fala que algumas vezes eu já ouvi, eu não sei se vocês já ouviram também, algo que diz assim, mas era Jesus Cristo, eu não sou como ele. Mas Jesus Cristo era perfeito, eu não sou perfeito. A verdade é que usar expressões como essa descaracteriza tudo que descaracteriza a fala do Salvador de que nós devemos ser como ele é. Quando ele diz, né, que tipo de homem deveis ser? Eis que vos digo que deveis ser como eu sou. Então, dizer isso descaracteriza esse ensinamento tão profundo e importante do Salvador Jesus Cristo, do tipo de pessoa que devemos ser. Então, todas as características do Salvador, elas podem sim ser desenvolvidas por nós. Elas podem sim, devem ser praticadas por nós. E ser um bom amigo, sem sombra de dúvida, é uma delas. Né? Os mandamentos, o mandamento é este. Eu vou ler aqui esse de João 15, é uma parte, né, da escritura que está em João 15, do 12 ao 15, que diz assim, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Vós sereis meus amigos, já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Cristo compartilhava toda a verdade, todo o ensinamento, tudo com os seus seguidores. Né? E ele diz que não tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida. E foi exatamente isso que ele fez. Ele tem um amor que nunca ninguém vai demonstrar por nenhum de nós. Mas nós podemos nos aproximar disso quando nós servimos e quando nós amamos o nosso próximo, quando nós nos tornamos bons amigos do nosso próximo. Né? E eu gostaria de pedir aqui para Yasmin, você pode ler para nós essa tela, por favor? Posso. Obrigada. Se a amizade se mostra tão importante nos ensinamentos de nossos profetas e de nosso Salvador, não deveríamos estar nos esforçando para ser grandes amigos cumpridores de convênios? Ser um amigo assim é a semelhança de Cristo. Ter amigos assim é celestial. Olha que reflexão interessante que a gente tem aqui nessa tela, né? Se a amizade se mostra tão importante assim, não deveríamos nós nos esforçarmos para ser grandes amigos e cumpridores de convênios? Com certeza. E aí reforça de que sermos bons amigos e fortalecermos a fé uns dos outros, isso é a semelhança de Cristo. E ter amigos assim é algo maravilhoso, é algo celestial. Mas mais importante do que ter amigos assim é ser amigos assim. Porque com certeza aquilo que você dá, em algum momento você recebe de volta. E talvez até numa contagem muito maior daquela que você deu. Então, nós precisamos nos preocupar em ser bons amigos para os outros.
Um bom amigo não cabe espaço para julgamento. Um bom amigo não cabe espaço para você poder, para fazer acepção. Um bom amigo, ele não fala mal, ele não julga. Então nós precisamos tomar muito cuidado, ele não aponta o dedo. Às vezes a gente está aqui num grupo de amigos e podemos ser tentados a falar de um ou de outro, ou de uma situação ou de outra situação. Mas pensem, quando algo assim acontecer em qualquer grupo de amigos que vocês possam estar, em qualquer grupo de amigos, pensem, se o Salvador estivesse aqui, eu estaria falando dessa forma daquela pessoa ou daquela outra pessoa. Lembra que nós estamos construindo a base para relações. E daquele grupo de amigos ou de qualquer outro grupo pode surgir no futuro aquele que vai se tornar o seu companheiro. E como que você está alicerçando isso? Que tipo de relação você está construindo para levar para a sua família? E acredite que isso acontece. Ale, pode falar. Eu já vi tipos de amizades, na igreja mesmo, de uma pessoa, vamos dizer, duas amigas, uma está sempre criticando a outra, ou falando coisas que não sei, que eu, quando estava perto, me constrangia. Como a pessoa tá falando, ai, tá bom você falar muito, ou você fala muito rápido, calma, ou coisas assim pra pessoa na frente de todo mundo, sabe? E essa é só uma das situações que eu já vi. E eu já tive também uma amizade assim, bem ruim. Então, desde que eu passei por essa experiência, que eu vejo essas experiências, eu coloco na minha mente que eu não quero ser esse tipo de pessoa, de estar constrangendo a outra pessoa, assim, nem de brincadeira. Então, às vezes, quando eu tô numa roda de amigos, me vem uma piada assim, para fazer com um ou outro. Só que eu penso nessa parte do constrangimento. Não, não é necessário, a gente pode viver sem aquilo. Então, eu me Sim. programei já para não fazer esse tipo de coisa. E a gente pode viver sem fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho horrível, é uma situação horrível tu tá perto e tu também passar por isso. Então, eu não quero fazer o outro passar. Isso é muito importante. Sim, obrigada. E sem contar que o Salvador, ele disse que tipo de amigos nós devemos ser, que tipo de pessoas nós devemos ser uns para os outros. Se ele falou, é porque é possível, não é a lei. Nós só precisamos começar a desenvolver isso até que isso se torne um hábito dentro da gente. Nada justifica. Você pode até ter um grupo de amigos que você gosta mais. Tá tudo bem, acontece. A gente não vai se dar igualmente com todas as pessoas. Mas eu jamais posso excluir qualquer pessoa desse grupo. Ou eu jamais posso achar que esse meu grupinho, a gente está ali e a gente pode falar de outras pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa se policiar. Se o espírito não está confortável no meio das nossas conversas, então nós precisamos mudá-la, porque ali é um terreno extremamente perigoso e do qual, com certeza, se não nos voltarmos para o Salvador, nós nós perderemos essa batalha. Então, que possamos tomar cuidado de sermos o melhor tipo de amigo que pudermos ser para outra pessoa, assim como o Salvador foi, sem esperar que o outro seja também, porque a responsabilidade de ser é minha, não é do outro. A responsabilidade do outro de ser é dele, é a dele. Cada um tem a sua, ela não é universal, ela é individual. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Né? A gente precisa ponderar a respeito disso também, tá bom? Eu gostaria de pedir aqui, eu gostaria de um voluntário para poder ler para a gente essa citação, senão eu posso citar o nome, deixa eu abrir aqui vocês. Pode ser o Gabriel, se ele desejar ler, ou a Stephanie. Vamos ver, eu tô olhando para os dois aqui, para a Stephanie e para o Gabriel. Quem vai abrir o áudio primeiro? Ah, Stephanie. Ganhou a Stephanie, Gabriel. Ela ganhou de você. Você vai ler a próxima tela. Pode ir, Stephanie.
Cadê ela? Oi, Stephanie? A gente não consegue te ouvir se você está lendo. Gabriel, parece que a bola vai voltar para você, que a Stephanie não conseguiu falar aqui. Vocês conseguem ouvir bem? Sim, Tá, vamos lá. Como santos dos últimos dias, sabemos que a salvação inclui o privilégio de passar a eternidade no lugar em que nosso verdadeiro amigo, o Salvador, e como outros que se tornaram como ele se encontram. As Escrituras dão-nos essa gloriosa promessa e que a mesma sociabilidade que existe entre nós aqui existirá entre nós lá, só que será acompanhado da glória eterna. olha só, olha só que coisa maravilhosa. Gabriel, você gostaria de comentar sobre essa tela? Tá bom. Assim, eu Tá achei bom. bem legal porque mostra que depois do véu, depois dessa passagem que nós temos na Terra, ainda assim a gente vai ter nossos amigos e nossa família para podermos viver lá em união, certo? Eu não estava te ouvindo, Gabriel. Sim, e como, como essa doutrina é muito importante no 103:12, né? E a habilidade que existe entre nós existirá lá, será acompanhada de as relações, só que de uma forma, obviamente, feita. A pergunta é construção? Eu estou para ter que com as minhas é algo para é, 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 é algo que a gente você eu consigo para me relacionar com esse bom amigo que é o só Jesus Cristo, minha família na eternidade, pensar que as minhas pode falar. Oi, irmã, acho que a gente não conseguiu te entender muito não, tava falhando bastante o áudio. Mas o Ah, que eu queria falar era sobre a- algo que eu acho muito interessante nesse nosso ensinamento, é que nós conheceremos, né, nossos amigos e muitas pessoas de fora da nossa religião, eles acreditam que nós não lembraremos nem da nossa família, quem dirá dos amigos. Então, essa é uma verdade consoladora para nós, santos dos últimos dias. Traz muito conforto. consegue ter a minha, né? A gente não passa isso de novo. Mas você falou importante e muito não uma questão curiosa que nós acreditamos. Temos o privilégio de nos parar para isso. Então, nós precisamos aprender a estabelecer essas relações. Como é que eu consigo vivê-las em idade se eu consigo fazer Irmã esse Silei, desculpa lhe interromper de novo. é o Tá falhando muito, tá falhando muito, a gente não consegue entender. vamos fazer o seguinte, não, tenho certeza que é a internet que ela não está me ajudando. Então, espera só um momentinho.
Vamos lá. Nós estávamos sobre essa tela, certo? A Yasmin fez um comentário e vocês não estavam conseguindo me entender, então eu vou falar de novo sobre essa tela, tá? Então, essa tela, ela contém um princípio doutrinário muito importante, uma doutrina muito importante para nós. Nós entendermos que a mesma sociedade que vivemos hoje, ela permanecerá, só que de uma forma perfeita, né? Em glória eterna. E nós precisamos aprender a viver em sociedade, essa sociedade que o Senhor estabeleceu e que o Senhor espera aqui, enquanto estamos na mortalidade. Esse é o momento de nós nos prepararmos. Então, é importante que as nossas relações elas sejam pautadas sobre os ensinamentos do Salvador, sobre os exemplos do Salvador. E é um privilégio para nós podermos estabelecer essas conexões de amizade, de companheirismo, de respeito, onde a gente é fortalecida e entendermos que quando nós atravessarmos o véu, nós vamos habitar na presença do nosso verdadeiro amigo, que é o Salvador Jesus Cristo. Então, com certeza, o Salvador Jesus Cristo ele não estaria em qualquer relação, né? E nem se relacionaria com os amigos de uma forma leviana. Então, precisamos tomar muito cuidado e entendermos essa doutrina. Eu sei um pouco mais da parte do dessa Não dá para ouvir. você conseguir não participar de uma aula, tá bugando de novo, que a ler. A E senhora não agora? Eu consegue, já fiz tudo. a senhora não consegue usar o celular da Amanda só para voz? A senhora pode continuar compartilhando sua tela, aí a senhora desliga o seu microfone do computador e liga o microfone do celular. Tá. Tá, Vamos vou ver se fazer isso. funciona. Sim. Eu já tô aqui. Falta ligar o microfone da Amanda. Vocês conseguem me ouvir pelo agora? Sim, muito bem. Consegue? Tá. Isso é uma ideia ótima, Anderson. Eu devia ter tido essa ideia antes. Tá, muito bem. Eu vou tirar aqui meus fones porque eu tô ouvindo a mim mesma, mas eu vou precisar para ouvir vocês. Toma, manda, conecta aí. Tá, então vamos lá. Então, eu levei um pouco mais de tempo no namoro, na amizade, justamente porque essa é uma relação que nós temos alguma dificuldade, às vezes, de aprender. Porque, às vezes, a gente tem amizade demais com uma pessoa, amizade de menos com outra pessoa, às vezes a gente se envolve em conversas que não são adequadas na amizade, e isso pode atrapalhar a nossa forma de ver várias pessoas à nossa volta, porque a gente se fecha muito num grupo de amigos e eu acabo não me permitindo conhecer outras pessoas, porque às vezes é grupo de fica assim. É melhor deixar assim. Eles estão me ouvindo bem? Bem. Vocês estão me ouvindo bem, não é? Tá, Sim. então é Sim, melhor deixar assim. Ótimo, eu também estou escutando vocês, então vamos seguir. E às vezes a gente se fecha num grupo de amigos e alguém daquele grupo não gosta de determinadas pessoas, por exemplo, e a opinião dela acaba
e o hábito de falarmos talvez mal uns dos outros nesses grupinhos de amigos pode nos impedir de viver novas experiências com novos amigos. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque isso pode afetar as nossas relações, até mesmo as nossas escolhas com quem nós vamos nos relacionar, como para namorar, por exemplo, né? Então, depois de falarmos sobre amizade, da importância de construirmos essa relação, nós vamos agora para a segunda palavra, que é o namoro. Então, a amizade deve representar um papel chave no namoro e casamento. Veio a amizade com o alicerce, vejo, na verdade, né? Porque está errada aqui essa palavra. Vejo a amizade como o alicerce da pirâmide do namoro. Uma pequena. Aí, essa parte aqui vocês. Alô? Oi. Essa pequena parte aqui, ó, vocês cortam, eliminam ela da minha tela, tá? Então, a amizade é aquela base. Nós podemos imaginar uma pirâmide. Aqui as duas pontas estão o homem e a mulher, e aqui em cima eles são ligados na fé e no Senhor, né? Aqui em cima está Jesus Cristo. E essa base aqui debaixo da pirâmide é justamente do namoro, justamente essa amizade que ela é importante de termos, tá bom? Ana Paula, você pode ler para a gente essa tela? Yasmin, você lê para a gente? Lei. Obrigada. Entendeu que ele possuía as qualidades que continuariam em meio aos tempos bons e ruins, exatamente as que ela procuraria em um bom amigo. Assim, casou-se com Isaac. E agora ela reflete que estava certa com relação a que suas grandes qualidades seriam uma vantagem para seu relacionamento. Sente que está casada com seu melhor amigo. E é isso que um casamento deve ser. Muito bem. Verdade. Obrigada. Aqui ela está falando de uma história de uma moça que a princípio não tinha nenhum interesse em se relacionar com esse rapaz. Ela não tinha interesse nenhum. E ela achava, inclusive, que ele não tinha muito a ver com ela. Mas a amizade dele, a forma como ele a via, como ele fazia ela se sentir, as qualidades que ele tinha de um bom amigo, de ser prestativo, cuidadoso, de ouvi-la, de fortalecer a fé dela, isso fez com que ela começasse a perceber que ele tinha as qualidades de alguém que ela queria passar o resto da vida, que ele possuía as qualidades de alguém que ela queria casar. E aí, então, ela começou a ver de uma forma diferente essa relação. E aí ela casou-se com ele. E agora ela está certa de que ela tomou, né? Conta a história de que ela tomou a decisão correta. Tá? Então, isso, às vezes, se não é baseado com uma boa amizade, a gente não consegue perceber essas características. Então, por isso também é importante a gente observar as coisas à nossa volta. Porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem, eu espero que não vocês, tá? Nenhum de vocês. Mas assim, mas eu sou amiga, como é que eu posso me relacionar com essa pessoa? Mas ele é meu amigo, nada a ver, coisas desse tipo. Mas os amigos são aqueles que nós devemos nos relacionar, que nós conhecemos as características que ele tem. Então, aquela característica de um bom amigo pode me fazer feliz, é o que eu quero que o meu marido tenha no futuro. Então, se relacionar com o seu amigo é bom, não é uma coisa ruim, né? Muito pelo contrário, eu não vou casar com o meu inimigo, né? Como a gente costuma brincar. Então, o que eu quero ver num casamento, aquele meu amigo tem essas características, então pode ser interessante essa relação, tá? Então, a gente precisa estar sempre pronto para observar esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, tá bom? Gabriel, você pode ler essa tela para a gente? A gente vai dar uma corridinha porque a gente se atrasou com os horários, com o problema da internet. Gabriel, você pode ler? Posso sim.
Vocês estão ouvindo bem? Obrigada. Sim, Gabriel, eu ouço bem você. Tá. A amizade, portanto, deve formar o alicerce do amor romântico, o amor que leva ao namoro e casamento. Da mesma forma, tanto a amizade como o amor romântico só podem tornar-se aquilo que Deus pretende que sejam, quando são baseados em caridade, o puro amor de Cristo. Muito bem. Então, Moroni 7, ele fala sobre as características, né, é, daquele discípulo, da pessoa que tem o amor, ele fala sobre o amor, ele fala sobre essa caridade, ele dá todas essas características, né? Então, a amizade, como a gente vem falando desde o início da aula, é o alicerce desse amor romântico, porque a gente ama várias pessoas, mas aquele amor romântico, aquele amor para você namorar e para você casar no futuro. Então, ele deve ter, o Senhor, ele espera que nós nos tornemos assim, como o Gabriel acabou de ler, né? Só podem tornar-se aquilo que Deus pretende que sejam quando são baseados em caridade, o puro amor de Cristo, tá? Então, os relacionamentos, eles são construídos sobre esse alicerce, sobre esse amor ensinado e sentido pelo Senhor. E às vezes a gente não pensa no amigo ou no namorado desta maneira, mas é dessa forma que a gente deve olhar aquelas pessoas que a gente se relaciona. A caridade leva os casais a se organizarem na verdade, a crerem, a esperarem e se preservarem. Então, a caridade, ela vai moldar os nossos sentimentos. Os casais cujo amor se baseia na caridade desejam o melhor um para o outro. Seu amor é repleto do puro amor de Cristo. Essas são as qualidades que devemos procurar no namoro e no casamento, porque são essas qualidades que nos farão felizes e que nos ajudarão a guardar os convênios que nós fazemos no templo e assim sermos merecedores de estarmos juntos para a eternidade. Tá? Então, uma das maneiras de desenvolvermos um relacionamento forte e amoroso é por meio da comunicação saudável. A comunicação é o caminho pelo qual se inicia e perdura um bom relacionamento. E aí isso me faz pensar na minha própria relação com o meu marido. Eu e meu marido, nós conversamos sobre absolutamente tudo. E eu sempre digo para ele que eu não poderia permanecer com ele se eu não conseguisse falar com ele sobre todas as coisas, se eu não me sentisse à vontade de dizer para ele como eu me sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. Nesse discurso, ela também relata exatamente isso, que ela costuma dizer para o marido dela que o dia em que ela perder o desejo de se comunicar com ele, ela vai se separar dele, né? Não tem mais sentido a relação. E justamente para ilustrar o quanto ela se sente confortável em conversar com ele e o quanto eles preservam isso. E nós precisamos também ter esse mesmo, porque às vezes a gente vê assim, não sei se eu posso falar, não sei se eu quero falar, eu não me sinto muito confortável com isso, ou confortável com aquilo. A comunicação e as boas relações, elas não podem te podar dessa maneira, a ponto de você não conseguir falar sobre os seus sentimentos, abrir o seu coração a um bom amigo, como o Salvador faria, como nós faríamos com o Salvador. Então, nós precisamos ter essa boa comunicação, conversar com respeito, conversar com amor, conversar com preocupação, conversar se importando com o outro e ouvindo o outro. Então, a comunicação, ela é o meio que vai fazer com que essa relação, ela perdure. E essa comunicação saudável, ela só virá por meio dessa confiança que já foi estabelecida desde a amizade.
aonde um se importava com o outro, aonde um edificava o outro, isso evoluiu para as relações românticas, né? Para o amor romântico, e continua essa amizade sendo fortalecida com esse amor que, que ficou diferente, né? Que ficou romântico, como ela coloca no discurso. Tá bom? E aí, isso faz com que chegue esse outro ponto que é muito importante das relações, que são os relacionamentos físicos, tá? O relacionamento físico entre um homem e uma mulher pode ser maravilhoso, uma bela bênção. No entanto, se a parte física de um romance se inicia cedo demais ou rápido demais, passa a tomar conta de tudo. E esse tomar conta de tudo é destrutivo, porque não é isso que o Senhor espera, né? Então, será como colocar um carro na frente dos bois. Nossas emoções físicas são poderosas e emocionantes, e é assim que devem ser. Mas é exatamente por isso que precisam ser mantidas dentro dos limites até depois do casamento, quando outras partes fundamentais do relacionamento são desenvolvidas. Então, nós não podemos antecipar e precisamos tomar muito cuidado, porque esse é um caminho muito perigoso. É um jogo perigoso do qual, frequentemente, quando se inicia fora do tempo, vai se perder. Não só perder coisas na mortalidade, mas isso traz consequências eternas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. E ela, então, vai compartilhar 4 princípios que vão nos proteger e que nós devemos sempre lembrar deles e observá-los. Primeiro princípio que ela cita: evitem os perigos do escuro. E o que isso significa? Evita estar no local escuro, sem luz. Evita. É um risco desnecessário. O escuro traz sentimentos e vontades que não devem ser despertadas antes do casamento. É um risco desnecessário. Então, estejam sempre na luz, em locais claros, por isso que as atividades da igreja devem ser preservar os locais claros, todos precisam se ver com clareza, com nitidez, e o escuro não vai permitir que isso aconteça. Segundo princípio que ela traz, tá? Gente, se vocês quiserem falar, vocês podem botar no chat ou podem levantar a mãozinha, tá? Que eu vou seguir com as informações que ainda precisam ser compartilhadas. Segundo princípio que ela coloca: cuidado com o perigo do horizontal. E o que isso significa? Cuidado para que você não deite com o seu namorado ou com a sua namorada em lugar nenhum, para assistir um filme, para descansar, em lugar nenhum. Evitem os perigos do horizontal. Ah, vamos deitar aqui no sofá para assistir um filme. Não, né? Não deve, isso não deve acontecer, tá bom? Então, terceiro princípio que ela traz. Terceiro princípio: lembrem-se dos perigos do isolamento. O que isso significa? Não fiquem sozinhos. Evitem, não fiquem sozinhos. É perigoso, tá? Então, o corpo pode despertar sensações e desejos dos quais você pode não conseguir voltar atrás. Então, não façam isso. Evitem. Quarto princípio: o recato é uma necessidade. Nós também podemos despertar sentimentos pelo visual. Então, ela fala de roupas adequadas, tá? A postura adequada, isso tudo também influencia. Às vezes, a gente precisa tomar cuidado, porque o decote é um pouquinho maior, dependendo de como eu me movimento, da posição que eu fico, isso é perigoso também para o outro, porque basta uma faísquinha, assim, bem minúscula, basta um olhar, e a gente sabe disso nas grandes nas grandes queimadas, perdão. O vento leva uma faísquinha lá para o outro lado,
e lá se iniciou uma grande queimada que não se consegue controlar. Então, a gente precisa tomar cuidado, ter em mente esses 4 princípios e cuidar para que eles não aconteçam. Tá bom? Então, o Senhor planejou que fôssemos um em todos os aspectos. O relacionamento físico no casamento pode ajudar-nos a concretizar nossa união espiritual. Somos feitos um para o outro. Olha que coisa bonita. Porém, deve acontecer no momento certo. Essa relação física, ela vai fazer com que esse plano do Senhor de nós nos tornarmos um em todos os aspectos se concretize. A relação física entre o homem e uma mulher é tão sagrado e tão especial que ela só pode ser acontecida depois do casamento, justamente porque o propósito dele é causar essa união espiritual, essa união de 2 corpos, de 2 pessoas, que ao se relacionarem fisicamente um com o outro depois do casamento, isso tem um efeito incrível. Isso é algo assim, glorioso. E o inimigo sabe o quanto isso é glorioso, e o quanto isso é importante, o quanto isso é necessário para a nossa salvação, que ele banalizou essas relações físicas, colocando como devem acontecer a qualquer momento, quando você tiver vontade, com quem você tiver vontade e da forma que você tiver vontade. Isso é mentira. O Senhor nos deu a capacidade de nós nos relacionarmos, de nós desejarmos, de nós querermos estar com alguém fisicamente, mas que isso pode ser controlado para ser usado no momento adequado e ser algo assim magnífico de se viver. Então, não desejem perder isso por nada. Nada no mundo, momento no mundo, pessoa no mundo merece que você perca o que o Senhor planejou para você. E as relações físicas é uma parte muito importante desse planejamento que o Senhor tem de felicidade para as nossas vidas, tá? E para nós finalizarmos, assim, eu vou sugerir, inclusive, que vocês estudem Gênesis 2. Eu vou trazer aqui apenas 2 versículos, que é para nós finalizarmos essa discussão, né, esse momento, que é o 18 e o 24. Eu precisaria que pudéssemos abrir. Tinha planejado para que essas 2 escrituras fossem lidas aqui. Então, deixa eu ver se a gente tem tempinho. É só essa tela, então acho que a gente consegue terminar, tá bom? Então, eu gostaria que vocês pudessem abrir em Gênesis 2. Aquele que conseguir encontrar já pode ler para a gente, primeiro o 18, aí depois a gente comenta o 18 e depois a gente fala do 24, tá bom? Rapidinho, quem pode ler para a gente? Quem pode abrir e ler para a gente? Posso ler. Obrigada, Lê. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que lhe seja adequada. Muito bem. Olha só, ele fala uma disjuntura que lhe seja adequada. Então, nós vamos colocar uma disjuntura que seja idônea para Adão. E o que isso significa, né? O que esse adequado, esse idôneo significa? Uma disjuntura que seja apta, que seja capaz, que seja competente, uma disjuntura que some, uma disjuntora que juntos eles possam se complementar e possam fazer algo a mais que um sozinho não seria capaz. Então, o Senhor sabia que isso era necessário. O Senhor sabia que não poderia o homem estar sozinho, porque sozinho não se poderia cumprir todos os requisitos do plano de salvação, do plano de felicidade que o Senhor estabeleceu para nós. Então,
ele deu Eva a Adão, para que juntos pudessem se complementar, que ela trouxesse o que precisava para conseguirem realizar tudo que era necessário para o plano de salvação. Pode ler o próximo, por favor, Alê. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Olha só, né? Aqui estão todos os elementos que nós falamos nesse versículo 24. Todos. Aí fala sobre amizade, sobre companheirismo, né? Aí fala sobre todas as relações que são importantes serem construídas para que eles possam ter um bom relacionamento. Então, ser aptos um para o outro, primeiramente, e depois completar com o relacionamento físico depois do casamento. Tá? Então, estudem essas escrituras, ponderem sobre elas, conversem com o Senhor sobre elas e anotem suas impressões. Deixe que o Espírito possa ensiná-los e possa ajudá-los a compreender o propósito das relações antes do casamento e o que deve acontecer com elas depois do casamento. Tá? Então, eu espero que cada um de nós encontre essa alegria na sua vida por meio do relacionamento com amigos, família e Deus. Eu desejo sinceramente, porque esse é o tipo de relação que Deus deseja para nós. É o tipo de relação que devemos ter para conseguirmos viver tudo que o plano de salvação tem para nós e conseguirmos ter uma família para esta vida e para toda a eternidade. Eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho de que eu sei que as famílias, elas poderão ser eternas. Que Deus criou o homem e a mulher para que se completassem, para que vivessem juntos e para que fossem felizes. Esta unidade familiar que vivemos hoje na mortalidade é a mesma unidade familiar que tínhamos, que nós vivíamos em família com os nossos pais celestiais. E hoje nós temos a oportunidade de ter a nossa própria família e de viver com ela para sempre. Eu sei que se formos bons amigos, se construirmos as melhores relações à maneira do Salvador e levarmos essa construção para o namoro, sendo guiados pelo Espírito, e depois fazermos a escolha para o casamento, nós seremos muito felizes nesta vida e encontraremos a felicidade eterna. Eu sei dessas verdades e eu sou muito grata a Deus por essa unidade, pela forma como Ele estabeleceu todas as coisas. Por ter um marido hoje que eu amo profundamente, que me completa, que me faz feliz todos os dias, que me ajuda a ser melhor e a fortalecer a minha fé todos os dias. E eu desejo sinceramente que vocês possam encontrar esta mesma felicidade nas suas relações futuras. Jesus Cristo vive e Ele é o nosso Salvador. Disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Apesar de todos os contratempos, espero ter conseguido transmitir a mensagem para vocês nesta noite e, de alguma maneira, ter ajudado a ponderar sobre suas relações, sobretudo sobre as amizades. Bom, agora nós vamos encerrar. Não sei se o Anderson já fez a nossa foto. Se ele fez, ele me pegou falando. Ainda não fiz, posso fazer aqui. Então, sorriam. Quem quiser sorrir. Acho que só eu e você, Anderson. Ah, vai, hein? No 3.
3. Deixa eu ver. Como Tá ficou. bom. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E a gente se encontra na semana que vem, tá bom? Tenham uma ótima noite, tenham um ótimo final de semana. Eu E acho que só boas atividades. precisa fazer Ah, oração pra ah, gente perdão, verdade, verdade. Vocês estão vendo como é que eu tô hoje, gente? Né? Hoje eu estou meia. Tá bom, então vamos fazer a oração. E eu vou pedir aqui, nós só temos o Gabriel aqui na minha tela. Ale, você ora pra gente? Sim. Obrigada. Anderson, eu gostaria de falar com você depois, tá bom? Tchau, gente. Tenham um ótimo final de semana.